Você é realmente um cristão? Quer descobrir? Então assiste esse vídeo até o final. Olá, essa é a terceira parte do nosso estudo do livro de Tiago e eu quero começar já de antemão fazendo um desabafo para vocês, tá? Porque esse vídeo, olha, vai ser longo, tá? Aliás, eu tenho dezenas de vídeos aqui no meu canal, falo de um monte de coisa, falo de escatologia, fim do mundo, tenho mensagens, estudos bíblicos, mas eu quero falar para você uma coisa. Esse é o vídeo, talvez o vídeo mais importante que eu vou fazer. Com certeza, eu não tenho dúvidas disso, tá? Esse é o vídeo mais importante que eu vou fazer. Se você for assistir um vídeo só meu, tá? Assiste esse, esquece o resto, tá? Se você concordar, discordar de mim, não tem problema. A gente vive num mundo onde a gente tem liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Você pode discordar, mas assiste esse vídeo até o final, porque esse é o vídeo mais importante e mais importante da tua vida inteira. O assunto que a gente vai tratar hoje, que é saber se nós realmente somos cristãos ou não. Como saber se eu sou um cristão ou não? Tá? A prova de verdade. Tá? E é por isso que eu convido você a assistir esse vídeo até o final. Depois, se você não gostar, desinscreve, sai, tira o sininho. Né? Normalmente o pessoal fala, se inscreve, põe o sininho. Né? Se você não gostar, tira o sininho, se desinscreve, mas assiste até o final. E comprove lá na Bíblia para ver se é isso mesmo, né? Porque a gente vai ver algumas coisas aqui. Eu vou tocar certos assuntos que talvez você nunca tenha ouvido falar em lugar nenhum. E eu vou falar claramente para você, tá? Eu não tenho papo na língua, eu vou falar mesmo, tá? Então você escute aí. Essa é a terceira parte do livro de Tiago. Na segunda parte a gente falou um pouco sobre tentação. Se você quiser assistir, você assiste também. Mas se você for assistir um vídeo só, assiste esse. Tá? A gente vai tratar, eu vou dar uma lembrada. Mas se você perdeu o começo, volta lá, pega a playlist, assiste aí desde a primeira parte. Tenho certeza que vai ser importante a gente entender. Por quê? Porque desde a primeira parte a gente falou quem foi Tiago. Tiago, ele é o Tiago o Justo. Tá? E depois, talvez até no final, depois dessa série, eu faça um vídeo de extras sobre quem foi Tiago, depoimentos extra-bíblicos. Né? Eu estou me atentando muito realmente à Bíblia, a palavra de Deus aqui. Mas a gente viu que Tiago, ele era, a própria palavra de Deus diz, né, lá em Atos capítulo 21, que ele era um judeu zeloso da lei. Ele era conhecido como Tiago o Justo, ou Tiago o Tzadik, um justo, ou seja, ele era conhecido na comunidade judaica como um homem que era zeloso da lei, ou seja, ele cumpria todos os mandamentos à risca, né? Ele tinha aí essa característica, né? E a gente vai entender um pouco quando essa carta de Tiago, aqui nesse texto, essa terceira parte, a gente vai começar aqui no versículo 9, vai até o versículo 18, a gente vai ver aqui que nessa parte, que nesse estudo, a gente vai começar a entender um pouco essa característica judaica de Tiago. Porque como o próprio apóstolo Paulo falou lá em Gálatas, que Tiago, esse Tiago justo, junto com Pedro e João, foram os três homens, colunas da igreja de Jerusalém, que foram para os da circuncisão, ou seja, foram para os judeus, ou seja, o ministério deles era para os judeus. Quando Paulo não era para os não-judeus, ou seja, os gentios, nós, né, estamos aqui no Brasil, ou você que vive num país de língua portuguesa, né, que não somos judeus. Né? Então, isso que a gente vai começar a entender. Então, vamos diretamente lá no texto de Tiago. Hoje a gente vai estudar do versículo 9 até o versículo 18. Vamos começar então aqui no versículo 9, diz assim: O irmão de condução humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente. A planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Né? Veja que interessante, né? Algo que me chama muita atenção, eu vou interpretar esse texto depois, lá no capítulo 2, versículo 1, porque ele fala sobre essa questão de fazer acepção de pessoas, eu vou deixar para tratar esse tema lá. Mas um tema que eu quero tratar antes é o seguinte: existe entre os estudiosos um grande consenso de que o livro de Tiago, ou a carta de Tiago, ela é, na verdade, uma explicação
de um trecho da lei, de um trecho, mais especificamente, do livro de Levítico, no capítulo 19. Eu coloquei até uma tabelinha aqui para a gente dar uma olhada. Olha como diversos trechos da carta de Tiago, elas são, na verdade, uma explicação de um trecho lá do Pentateuco, né, ou dos 5 primeiros livros da Bíblia, que está lá em Levítico capítulo 19 e vai até Levítico capítulo 20. Né? O que é esse trecho? Né? Olha, para você que não está acostumado com a cultura judaica, é muito comum, os judeus, eles pegam os 5 primeiros livros da Bíblia, ele é conhecido como a lei. Né? Sempre quando você vê nos evangelhos a lei e os profetas, essa lei são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros na Bíblia cristã, né? Você pode, a Bíblia que você tem, né? Que você pode comprar, ler. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são a Torá, a lei para os judeus, né? Esse é talvez o livro principal dentro do judaísmo. Talvez não, com certeza é o livro principal dentro do judaísmo, que são os 5 livros primeiros da Bíblia, né? Que é conhecido como a lei. Existe nas sinagogas o costume de ler a Bíblia inteira, ou seja, a Torá inteira, esses 5 primeiros livros da Bíblia, uma vez por semana e em um ano fechar esses 5 livros todos. Então, essas porções, elas são chamadas de parashá, que quer dizer porção, ou no plural parashiot. Então, de maneira que durante um ano são divididas 54 parashiot, né, que são porções, que em cada sábado na sinagoga são lidos um trecho, que são aí de 2 a 3 capítulos, às vezes chegando até 4 capítulos, né, de trechos da lei que são lidos a cada semana. Né? E o trecho que se diz respeito à carta de Tiago é a Parashiot Kedoshim. Né? Então, o que quer dizer Kedoshim? Quer dizer santos, né? E olha como que a gente vai entender, né? Como isso começa a fazer sentido. Por quê? Por que o apóstolo Tiago ele começou falando sobre pecado, sobre tentação? Tudo isso tem a ver com santidade. Né? Ou seja, toda essa carta ela tem a ver com santidade. Ou seja, a maneira, o fato de Tiago ser uma carta muito prática, por quê? Porque é como que nós vamos viver em santidade. Como que nós vamos agradar a Deus. Quais são os caminhos do nosso caminhar que agrada realmente a Deus. Então a gente vai ver que a carta de Tiago, nada mais é do que a explicação desse trecho que chama Kedoshim, dessa parashá que chama Kedoshim. E aliás é muito interessante a pergunta, por que será que justamente essa parashá, Kedoshim, foi aquela que ficou nas igrejas que não são judias? Porque essa carta, ela foi, não sei se você lembra, lá na primeira parte a gente viu que foi uma carta às 12 tribos de Israel, ou seja, não era para as nações. Ainda assim, nós como gentios, nós temos essa carta e utilizamos essa carta. Né? Mas por que utilizamos essa carta? Por quê? Porque existem 2 parashiot, ou 2 porções, que elas são também para os não-judeus. Uma é a parashá de Noah, ou Noé, que ela vai lá de Gênesis capítulo 6 até o capítulo 9. Por quê? Porque ali está a história de Noé e de todos os seus filhos. E todos nós somos filhos de Noé. Nós somos também filhos de Noé. E lá existem mandamentos que são também para nós. Né? E esses mandamentos que o próprio apóstolo Tiago repete lá em Atos capítulo 15, que é um paralelo dos mandamentos de Gênesis capítulo 9. A segunda parashá também, que é para os não-judeus, é essa, Kedoshim, que está lá em Levítico 19, mas alguns trechos também de Levítico 18, ou seja, se você pegar o texto de Levítico 18 e Levítico 19, existem muitos mandamentos ali que também são para os não-judeus, que são também mandamentos universais. Né? Por isso que lá no próprio Levítico 18, ele fala, olha, não faça isso porque foi por causa destas coisas que eu expulsei as nações que estavam morando lá na Palestina. Então o próprio Deus falou, olha, isso não são mandamentos só para Israel, são mandamentos para as outras nações também. Então por isso que como é interessante isso, né? O fato da igreja cristã, que não era judia, e já aí a partir da sua tradição no 2º, 3º século, ela guardar esses ensinamentos também, porque são mandamentos universais.
De maneira que a gente vê que essa carta, apesar de ter sido endereçada aos judeus, é uma carta que vale para nós como gentios também. Ela não são mandamentos apenas para os judeus, são mandamentos também para nós como gentios, né? E aí a gente vai falar muito de mandamentos, e aí já vem gente falar, e lá vem o pastor Rodrigo falar de legalismo, e vem aqui, né, falar, porque eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça, o fim da lei é Cristo, vem falar um monte de coisa, a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Tá tudo fora de contexto. Assiste aí até o final que você vai entender um pouco o que tem a ver a lei com a nossa vida. Por que nós, como cristãos, qual a relação que nós, cristãos, gentios, temos com a lei? O que isso tem a ver comigo e com você? Tá? Então, vamos dar uma olhada, então, o que o próprio Tiago fala. Então, vamos dar uma olhada, então. Veja que Tiago ele vai continuar, então, no versículo 12, ele vai falar: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, né? Então a gente vai ver o tema desse texto, né, desse texto que a gente está lendo aqui, desse trecho de Tiago, e o tema é tentação e pecado. A gente viu na parte 2 apenas tentação, e aqui ele já vai falar um pouco do mecanismo da tentação e do pecado. Veja que ele fala que existe uma cobiça, né? Ou seja, os nossos sentidos cobiçam. Lembra que como foi com Adão? Depois a gente vai falar um pouquinho, né? Lembra de Adão e Eva, como que foi, porque a gente vai usar essa figura também um pouco hoje. Mas a cobiça, ela leva ao pecado, e o pecado gera a morte. Ora, o que é o pecado, então? O que é o pecado? Não sei se você já parou para pensar. O que é pecado? O que quer dizer pecado? Para a gente entender um pouco o que é pecado, a gente tem que voltar, fazer um rewind aí, voltar lá em Gênesis capítulo 3, para a gente tentar lembrar o que aconteceu. Lembra que Deus criou Adão? Então vou colocar algumas figurinhas aqui e aliás, eu até poderia perguntar assim, você entendeu o que é que eu desenhei? E eu vou desenhar, para ficar mais fácil, para não ter dúvida. Porque, como eu falei, eu só quero que você assista esse vídeo meu. Eu não quero que você assista mais, não. Quer assistir outros, pode assistir. Tô brincando. Mas esse vídeo eu quero que você... E eu vou até desenhar para você entender melhor. Tá? Porque disso depende a sua vida. E é por isso que eu tenho muito cuidado e muito amor em fazer esse vídeo para você, para dar esse ensinamento para você. Tá? Então olha o que diz. Olha essa figurinha aqui. Né? A gente vê que Deus, ele criou Adão. Né? Deus estava criando as coisas, criou Adão. E diz a palavra de Deus que o próprio Deus ele colocou Adão para ficar no seu jardim. Né? Deus tem uma casa, talvez no quintal da sua casa seja o jardim, né? O jardim de Deus. E Deus colocou o Adão ali. Né? E falou, olha Adão, aproveita, frutas, né? Aqui era o paraíso, né? Conhecido como Éden. Éden quer dizer delícias. Adão foi lá, entrou lá. Tava tudo muito bom, até que Deus chegou para ele e falou assim, Adão, olha, lá no capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus ele fala assim, o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Veja então o que aconteceu. Adão estava lá e Deus falou, olha, existe uma árvore lá no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Ou seja, o que Deus faz para Adão? Deus dá um mandamento para ele, Deus dá uma lei para ele. Adão, eu te dei todas as frutas, aquela eu não dei para você. Ou seja, o que Deus está falando é, não furte. Foi o primeiro mandamento. Não sei se você parou para pensar, o primeiro mandamento é não furtarás. Porque Deus falou, olha, todas as árvores eu tenho dado para você, toda a erva, mas aquela eu não dei para você, aquela não é sua. Não se aproprie dela, não é sua.
né? Ou seja, Deus ele colocou um mandamento, né? A gente vê aqui Deus, antes Adão tinha esse acesso direto ao jardim, e Deus falou, olha, você pode continuar no meu jardim, mas eu estou te dando um mandamento. E qual que é esse mandamento? Ele fala o seguinte, olha, você não vai comer do fruto, porque no dia que você comer, ou seja, se você for atraído e cobiçado pelo fruto e comer dele, no dia que você comer, você certamente irá morrer. Então foi isso que Deus colocou aí para Adão. E olha que interessante, né? A gente começa a entender aqui o que é a lei, o que significa a lei, né? Porque a gente, até então, a lei não existia. Estava Deus, existia o homem, existia o paraíso, existia Deus, e aí começou a surgir a lei. E olha o que a própria palavra de Deus diz a respeito da lei. Diz assim, eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Ou seja, o apóstolo Paulo lá em Romanos 7, ele fala, se eu não tivesse a lei, eu não ia saber o que é pecado. Eu não teria conhecido o que é o pecado. Assim como Adão, se Deus não tivesse dado o mandamento, ele não teria pecado. Mas o fato de existir um mandamento, de existir uma lei, por causa disso existiu o pecado. E olha outro texto, o pecado é a transgressão da lei. Veja, né, que o pecado, como diz aqui em 1 João, é a transgressão da lei, ou seja, o que é o pecado? Se você perguntar então qual é a definição de pecado, o pecado é isso, é quando eu transgrido a lei. Tá? A gente pode falar, e aí que muita gente que se diz cristão começa a escorregar. Por quê? Porque começa a achar que tem que guardar muitas coisas que não estão na lei, né? Coisas que não são mandamentos de Deus. E começa a dizer que algumas coisas são pecado quando não são. E dizem que não são e são. Então a gente já vê aqui, ou seja, o que é importante a gente ver então? Que a lei ela foi dada, para começar, a gente entende que ela foi dada com um duplo sentido, ou seja, a lei ela mostra aquilo que é santo e aquilo que é profano, ou seja, aquilo que é puro daquilo que é impuro. Ela faz essa separação. Lembra que a gente falou lá na aula 2, na parte 2, que a distinção nós precisamos, quando nós temos a tentação, nós precisamos da sabedoria, e a sabedoria é fazer distinção entre o que é certo e errado, distinção entre o bem e o mal. E a lei, ela faz isso, ela serve para isso, para mostrar aquilo que é divino, aquilo que não é divino, aquilo que é puro, aquilo que não é impuro, aquilo que é sagrado, aquilo que é profano. Isso é a característica principal da lei ou da Bíblia, Então, ou seja, quando você for começar a ler a Bíblia, você vai ver coisas que Deus gostaria que fizesse, coisas que Deus não gostaria, coisas que Deus nos ordena fazer, coisas que Deus nos ordena não fazer. Então, seria então aqui uma das coisas da palavra de Deus. Mas algo interessante que Deus, voltando lá para Adão, para a história de Adão, então Deus coloca Adão nesse jardim e fala assim, Adão, você não coma. E a história a gente já sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Adão ele foi cobiçado, juntamente com Eva, primeiro Eva, depois Adão, mas a culpa foi para Adão, porque o mandamento foi para Adão. Então, Adão ele foi cobiçado, caiu na mesma cobiça que Eva, e aí ele escolheu o quê? Ele escolheu fazer o que é errado. Ele foi, comeu do fruto, e o fruto gerou a morte. Foi o caminho que ele escolheu. E veja que aí a gente vai entender o mecanismo do pecado, de como que o pecado ele funciona na nossa vida. Ou seja, olha o que diz lá o próprio livro de Tiago, o que ele fala. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então veja que são duas coisas que acontecem. Primeiro, a cobiça leva ao pecado, e depois o pecado leva à morte. Porque, presta atenção, são duas coisas, não é a mesma coisa. Ou seja, eu não morro sem pecar, não. A minha cobiça me leva a pecar. E o meu pecado me leva à morte. São essas duas setinhas que a gente viu aqui. Então a gente vê que a cobiça, eu conhecendo a palavra, ainda assim sou cobiçado e caio no pecado, essa primeira setinha. E a segunda setinha a gente vê aqui que, uma vez pecado, isso me gera a morte. Então isso acontece, é um mecanismo. E não somente isso, a gente vê que algo também aconteceu depois de Adão morrer, ou seja, de ele ser condenado à morte. Uma coisa que a gente viu que aconteceu foi que o homem ficou separado do jardim de Deus, ficou separado da glória de Deus. Por isso que o próprio apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos que
todos nós pecamos, ou seja, todos nós escolhemos esse caminho de, ao invés de conhecer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Todos nós discordamos de Deus e seguimos a nossa própria vida. A gente falou, eu não acho que isso é certo, eu vou fazer o que eu quero. Ou seja, todos nós escolhemos a nossa cobiça, escolhemos a nossa própria vida. E aí acabamos mortos. E o fato de estarmos mortos, nós nos separamos. Por isso que o apóstolo Paulo fala, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Ou seja, todos nós pecamos, todos nós escolhemos esse caminho, e aí essa porta se fechou, né? O que diz lá em Gênesis, que Deus colocou os anjos para guardarem, ou seja, nós perdemos o acesso à árvore da vida, o acesso ao jardim de Deus, né? Isso foi algo que aconteceu, né? Nós perdemos esse acesso, né? Então, e aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente poderia de novo ganhar acesso, né? O que a própria lei ela fala? Porque não adianta, né? Ou seja, uma vez que nós pecamos, nós morremos, mas não dá para eu reviver de novo para pedir perdão e continuar, né? Por isso que a própria lei ela fala que se nós somos culpados de uma só coisa, nós já caímos em tudo. Por quê? Porque um só pecado gera a morte, independente de qual for, né? Um só pecado que, né, a gente fala, puxa, eu nunca matei, nunca roubei, né? Talvez tenha roubado uma frutinha, foi o que Adão fez. Adão nunca tinha matado, nunca tinha roubado, né? Era um bom pai de família, mas só tinha comido uma frutinha, tinha roubado uma frutinha. E aí, isso foi suficiente para levar ele à morte. Tá? Ou seja, tem muitas pessoas que falam, não, né? Quantos crimes a gente precisa fazer para ir para a cadeia? Um só, né? A gente precisa de um crime só para ir para a cadeia. A mesma coisa aqui, a gente precisava de um pecado só para nos levar à morte. É isso que acontece. Isso que acontece no ser humano. E aí, então, o que a gente vai fazer? Estamos todos mortos. Como que nós vamos, de novo, poder nos reconectar com Deus? Como que nós poderemos ter acesso de novo a esse Deus santo, sendo que nós morremos nos nossos pecados? A própria lei, ela fala, ela disse que haveria um homem que viria, que ele iria nos reconectar com Deus, né? E vários profetas começaram a profetizar no decorrer da história de um homem que viria, que ele ia fazer de novo com que nós pudéssemos nos retornar a Deus, né? Por quê? Porque a lei que foi dada, os mandamentos que foram dados, eles não eram suficientes para que nós pudéssemos nos conectar com Deus. Ou seja, a única coisa que nós temos é o conhecimento do pecado, é conhecer que nós em algum momento vamos pecar, né? Então isso foi um dos objetivos da lei. E aí a gente entendeu o terceiro objetivo da lei, ou seja, a lei que nós conhecíamos que era para nos mostrar aquilo que é santo, diferenciar aquilo que é santo daquilo que é profano, aquilo que é puro daquilo que é impuro. Apareceu um terceiro motivo da lei, que é mostrar quem é esse homem, quem seria esse justo, quem seria esse Messias que iria fazer com que nós pudéssemos ser reconectados de novo com Deus. Quem seria esse homem que faria com que nós pudéssemos aí ser realmente conectados novamente com Deus? E nós sabemos que esse homem é Jesus, né? Por quê? Porque ele mesmo, ele cumpriu toda a lei. A lei serviu, e aí a gente começa a ver alguns outros versículos que falam a respeito disso. O próprio apóstolo Paulo, ele, por 2 vezes ele diz, porque a primeira dela, aí até um versículo aqui, que é totalmente colocado fora do seu contexto ou traduzido erroneamente. Olha o que diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Tem muitas pessoas que interpretam esse versículo dizendo, olha, a lei acabou, o fim da lei, terminou, fim da lei é Cristo. Não é isso. Essa palavra fim no grego é telos, ou finalidade, objetivo. Então, qual que é a melhor tradução desse versículo? O objetivo da lei é mostrar a Cristo. A finalidade da lei é mostrar a Cristo. Ou seja, a finalidade da lei é mostrar quem é o perfeito, quem é esse homem. Ou seja, por quê? Porque a lei é uma lei rigorosa, é uma lei difícil e praticamente impossível, né, de se cumpri-la, né, na sua totalidade. E Jesus foi o único homem sobre a terra que foi irrepreensível na lei, que ele cumpriu todos os mandamentos da lei sem pecado nenhum. Por isso que a lei, né, por isso, e é até um outro texto do apóstolo Paulo que fala, né,
que de maneira que a lei se tornou de nosso guardião para nos conduzir a Cristo. Né? O que é guardião? Guardião é aio, sabe? Em que você coloca a rédea no cavalo, ou o aio que você vai puxando, né? Ou seja, a lei, ela o que nos leva, nos mostra quem é o Cristo, que nos levou a identificar quem é o Cristo. E esse é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor Jesus. Ou seja, a lei, ela tem também essa terceira aplicação, de que nós temos ela para discernir aquilo que é santo, aquilo que é pecado, e também para mostrar quem seria Jesus Cristo, para mostrar a sua vida, a sua obra, e as coisas que ele fez e as coisas que ele ainda vai fazer. Por isso que a lei ainda é válida. Tem muitas pessoas que falam, não, a lei acabou. Não, a lei ainda é válida. Por quê? Porque Jesus Cristo não acabou a sua obra ainda. Né? Apesar de ele ter falado está consumado, ele ainda voltará. Tem coisas que ele ainda vai fazer. Existem promessas na lei de coisas futuras, ou seja, a lei ela ainda é válida por conta disso, porque ela é sombra das coisas futuras. O próprio apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 2, a lei ela é sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo, ou seja, ela serve para mostrar realmente a vida e a obra de Jesus Cristo na sua totalidade. Então aí a gente tem esse cenário, ou seja, voltando, a gente tinha um cenário onde nós escolhemos aquilo que é pecado, estávamos longe de Deus, e nesse cenário aparece aí então Jesus Cristo. O que mudou então? Veja que Jesus Cristo ele vai fazer três coisas. Três coisas ele vai fazer. A primeira delas, lembra que um pouco antes que a gente falou das duas coisas do pecado? Primeiro que a cobiça leva ao pecado, e depois o pecado leva à morte. Veja que Jesus, ele vai, as duas primeiras coisas, ele vai tratar essas duas primeiras coisas. Em primeiro lugar, lembra que a gente fala que a cobiça leva ao pecado? Para isso, Jesus nos deu a salvação. E aí existe um conceito totalmente errado dentro de muitas igrejas, dentro de muitos cristãos, de o que é a salvação. Porque se você perguntar para alguma pessoa cristã se Jesus te salvou, talvez a pessoa fale assim, mas salvou do quê? Ela vai falar, salvou do inferno. E não é isso. Por quê? Porque olha o que a própria Bíblia fala a respeito de Jesus. Aliás, olha por que o nome dele é Jesus. Diz assim, olha lá em Mateus 1:21, chamarás, aqui o anjo falando com José, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha só, ele é Jesus porque ele salvará o seu povo do quê? Dos seus pecados. Lembra então? A gente olha aqui, nesse diagrama, que a salvação é uma salvação que nos salva dos nossos pecados, ou seja, ela altera um pouco o mecanismo da nossa cobiça com relação ao pecado, do jeito com que nós olhamos o pecado. Isso é a salvação. Jesus, e eu quero dizer para você, ou Jesus salvou você dos seus pecados, ou ele não te salvou de nada. Porque se você fala que você é salvo e você não tem uma vida, um olhar diferente na questão do pecado, se você ainda cobiça o pecado e ainda cai no pecado da mesma maneira que você sempre foi na sua vida, eu quero dizer para você que você não é cristão coisa nenhuma. Por quê? Porque a salvação, Jesus ele nos salva dos nossos pecados, ou seja, da maneira com a qual nós cobiçamos o pecado, da maneira com que nós olhamos o pecado. Isso é alterado dentro de nós quando nós somos salvos, quando somos nascidos de novo. Eu vou falar um pouquinho na terceira parte, a terceira coisa que Jesus faz. Então, em primeiro lugar, Jesus nos salva dos nossos pecados, ou seja, ele altera um pouco a questão da nossa cobiça com relação ao pecado. Mas não somente isso, Jesus não somente nos salva, e Jesus também, ele nos redime, Nós temos a redenção em Jesus. E o que é a redenção? Talvez você já tenha ouvido na igreja que ele nos redimiu, ou redenção. Aliás, o que é redenção? Redenção é pagar o preço. Ou seja, imagine que alguém está devendo alguém, eu estou devendo uma pessoa, chega alguém e fala, eu vou pagar por você. Ou seja, alguém pagou no meu lugar. Eu tinha uma dívida, alguém foi e pagou por mim. Lembra aquilo que a gente falou do pecado? Que a cobiça gera o pecado, e o pecado necessariamente leva à morte. Por isso que o apóstolo Paulo fala, o salário do pecado é a morte. Por quê? É valor financeiro, ou seja, o fato de quem peca ganha o salário, que é a morte. Ou seja, o fato de nós termos pecado faz com que nós estávamos condenados à morte, nós precisávamos morrer.
Era o preço que nós precisamos pagar, eu e você precisávamos pagar. Mas veio Jesus e falou o seguinte: eu vou pagar por você. Vocês pecaram? Sim, vocês pecaram. Vocês mereciam morrer? Sim, vocês mereciam morrer. Mas eu vou pagar esse preço por vocês. Ou seja, Jesus, ele nos redime dos pecados. Quer dizer o quê? Que ele morreu por nós. Por isso que a gente fala que Jesus morreu por nós. O que quer dizer que Jesus morreu por nós? Que ele nos redimiu, ele pagou o preço que era meu e que era seu. O nome disso é redenção. Ou seja, Jesus, ele, além de nos salvar dos nossos pecados, porque ele poderia nos salvar, mas ainda assim nós iríamos morrer. Agora, ainda assim, ele vai para o passado, ele fala: olha, esquece aquilo que tinha antes, eu vou pagar por vocês. Isso é a redenção. E aí, até a gente vê isso nesse texto de Colossenses 1, 13 e 14, quando fala: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Como é lindo isso, quando a gente vê que ele nos transporta de novo, e aí a gente vai voltar. Olha, lembra aquela porta que estava fechada, aquele reino que estava fechado, o Éden que estava fechado? Ele nos transporta para lá, dando a remissão dos nossos pecados. Mas espera aí, tem alguma coisa que não faz sentido, porque a gente tinha antes um cenário onde eu precisava escolher aquilo que é certo para poder continuar no céu, para ir para o céu. Ou seja, eu tinha, na antiga aliança, parecia que eu tinha um cenário onde, ora, se eu fizer aquilo que é certo, então eu vou herdar o mundo vindouro. Ou seja, parecia que era assim, e não é nada disso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus Cristo, ele, pela obra que ele fez na cruz do Calvário, ele nos levou da morte e nos transportou diretamente para o reino do seu Filho. Isso não é de mim e de você. Por isso que a gente vai entender aqui um texto que é o texto mais importante com relação à salvação em Cristo Jesus, que é o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que nós somos justificados, ou seja, nós somos considerados justos diante de Deus. Ou seja, imagine que Deus está falando assim: o que você está fazendo aqui no meu jardim, você que pecou? Aí a gente fala assim: olha, eu estou aqui porque Jesus deixou. Ou seja, eu tenho justificativa, eu tenho essa desculpa. Por isso que a gente pede desculpa, perdão. O nosso perdão, a nossa desculpa é Jesus Cristo. Ou seja, ele deixou, ele fez com que nós pudéssemos estar de volta a Deus por causa do que ele fez. E aí a gente vai entender o que é salvação. A salvação não depende de mim e de você. Por isso que esse negócio de que a salvação, e isso acabou gerando uma grande confusão de muitos homens que não entenderam esse mecanismo, e até não entender o próprio apóstolo Tiago, porque falaram que, olha, não, ele está falando que a salvação ela é por obras. Tanto que teve homens aí, eu até falei isso na primeira aula, na introdução da primeira aula, que teve homens na história da igreja, como foi o caso de Calvino, que ele olhou para a carta de Tiago, e ele que, no berço do protestantismo, ele que com toda a sua doutrina, e a doutrina da sola fide, ou seja, somente a fé, que nós somos salvos somente a fé, como foi esse caso de Romanos capítulo 5 que nós lemos. E ele falou o seguinte: peraí, mas Tiago está falando que nós não somos somente salvos pela fé, mas pelas obras também. E aí ele entrou numa lista, a carta de Tiago entrou numa lista de livros difíceis. Não foi só ele, Então teve várias cartas, teve Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse de João. Esses 6 livros, eles eram uma lista dos livros chamados difíceis. Por quê? Porque uns aceitavam como os livros que deveriam estar na lista do cânon do Novo Testamento, da listagem dentro da Bíblia do Novo Testamento, outros achavam que não. Calvino, por exemplo, achava que Tiago não deveria. Por isso que aliás, é por isso que esses livros estão lá no final do Novo Testamento. Se você pegar os últimos livros do Novo Testamento, você vai ver lá Hebreus, Tiago, lógico, colocaram 1 Pedro junto com 2 Pedro, mas 1 Pedro não havia dúvida nenhuma. 1 João também não havia dúvida nenhuma, mas existia dúvida de 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Eles estão todos lá no final da Bíblia.
É por isso que você vai ver por que esses livros todos estão aí no final da Bíblia. Então, muitos olhavam e falavam, puxa, nós não somos somente salvos pela fé. Não, somos sim, salvos somente pela fé. E aliás, eu tenho certeza que vai ter gente que vai assistir essa série, vai assistir a aula fora do contexto, vai falar, tá vendo, o pastor Rodrigo fala que nós não é sola fide, nós devemos ter obras, né, é heresia, né. Olha, daí não vou nem responder, porque a gente que não quer assistir o vídeo até o final não tem paciência de me ouvir, então, mas você que está aí até o final, tenho certeza que você vai entender certinho o que quer dizer. Por quê? Porque a obra de Jesus, ou seja, o fato de nós herdarmos a salvação e herdarmos o reino de Deus, não depende de mim e de você. Não depende do fato de eu ou ser santo. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Por isso que lá em Efésios diz que nós fomos vivificados quando estávamos ainda mortos dos nossos pecados. E aí a gente começa a entender o que é a salvação. A salvação é quando Jesus Cristo olhou para nós e nos deu a oportunidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados e quando nós crermos nele, porque Deus enviou ao mundo para que todo aquele que nele crer, que crer em Jesus Cristo, não morra, ou seja, não vá para esse caminho mais de continuar pecando e morrendo, mas que tenha a vida eterna, que passe para outro caminho, para que comece a escolher a Deus, para que comece a ter uma nova vida diante de Deus. Isso é a salvação em Cristo Jesus. Isso é o que Jesus veio fazer, né? Essa é a obra que Jesus veio fazer. Então, quando a gente olha como que a gente tem, mas isso muitas pessoas olham e falam assim, eu não entendo, isso parece ser muito injusto. Por que não depende de mim e de você? Porque como que eu vou entrar sendo que não depende de mim? Ora, a própria lei, a regra devia estar clara. E a lei ela é clara. Sabe por quê? Porque na própria lei ela fala que o sangue aspergido do animal, do sacrifício, ele quando encostava, né, isso eu andei lendo esses dias no livro de Números, né, que existe o caso de uma novilha vermelha, quando ela era morta e era misturada na água, por isso que existe até a água benta, né, é muito costume de algumas denominações ter uma água benta, de quando essa água encostava, quando era aspergida e encostava em alguém, e essa água tinha o sangue do animal, tudo que encostava a água ficava puro. Da mesma maneira, né, no Novo Testamento, a gente lê lá na carta aos Hebreus, de que o sangue do Messias, ele quando aspergido sobre nós, ele nos faz puros de novo, para que nós possamos ter de novo acesso ao reino. Por isso que esse mecanismo de que Jesus nos levou de volta até o Pai, esse é o mecanismo de que o fato de nós termos recebido essa aspersão do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o fato desse sangue ter sido aspergido, nós crermos pela fé de que nós temos acesso a esse sangue que nos perdoa, que nos purifica, isso é o que nos leva a Deus. É pela fé, veja que é pela fé, é o fato de crermos. Não paga nada, é de graça, por isso que a salvação é pela graça, é de graça, não? Grátis, né? O termo latino, né? Grátis, né? Deus ele salva de grátis, de graça. A gente não precisa pagar nada. Agora, se eu não preciso pagar nada, então como é que fica a lei? Então a gente tem isso, né? A gente voltando ao mundo real, né? A gente já viu toda a história do que aconteceu com Adão, a aliança quando Deus deu a lei, que foi as primeiras alianças, até a última aliança em Jesus Cristo, que é através dele que nós temos acesso a Deus. Agora, olhando para a realidade, nós ainda temos a humanidade, ainda temos a lei, e a lei ela é válida até hoje, porque o próprio livro de Mateus, o próprio Jesus nos disse que nenhum tio e nenhum i cairá da lei até que tudo se cumpra, e céus e terra, enquanto os céus e a terra existirem, nenhum i, nenhum tio vai cair da lei, né? Ou seja, se olhar para o céu tiver céu, olhar para a terra tiver terra, a lei ainda vale, ainda hoje. Temos ainda o céu, temos Jesus, temos aí o pecado, temos a morte. Como isso vale hoje em dia? Como isso se relaciona? O fato de nós termos crido em Jesus Cristo, como isso se relaciona? Lembra que eu falei qual a relação que isso tem comigo e com você? Né? Qual a relação que isso tem? Antes disso, olha o que a palavra de Deus diz com relação... Porque eu falei de duas coisas que Jesus fez, eu não falei da terceira ainda. Né? Olha o que diz lá
em Jeremias capítulo 31, versículo 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Esse é o versículo 33. Se você for pegar Jeremias lá, desde o versículo 31, Jeremias ele vai dizer, olha, eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não como a aliança que eu fiz com os patriarcas, ou seja, não como aquela aliança onde eu dei a lei para eles e através da lei veio o pecado, através da lei o povo se distanciou. Não, eu vou fazer uma nova aliança. Ou seja, Jesus ele fala Jesus, nosso Senhor Jesus, ele é o mediador dessa nova aliança, né? Ou seja, essa nova aliança, e olha aqui que Jeremias fala dessa nova aliança, que nessa nova aliança as leis são gravadas dentro do nosso coração e da nossa mente. Ou seja, as leis são gravadas, conforme o texto, vou imprimir na mente lhes imprimirei as minhas leis e no seu coração as inscreverei. Então a gente vê bem o que nosso Senhor Jesus faz. Então o que a gente vê? Quando a gente olha, voltando aqui para o desenho, antes a gente tinha uma lei que estava fora de nós, ou seja, era algo que era exterior ao homem. E a obra de Jesus Cristo, a terceira obra que Jesus ele vai fazer, e isso é uma obra individual, ele vai pegar essa lei e ele vai escrever dentro de cada um dos nossos corações. Isso é o novo nascimento. Isso é nascer do alto, isso é nascer de novo. Aliás, quando esse texto de João capítulo 3, que João fala para Nicodemos, você precisa nascer de novo, essa palavra de novo quer dizer do alto. Você precisa nascer no alto, nascer de Deus. Ou seja, Deus ele nos dá um novo, nos regenera, nos gera novamente, e ele faz com que nós tenhamos esta lei gravada na nossa mente e no nosso coração. O que quer dizer mente e coração? Ou seja, o jeito com que eu penso, as coisas que eu penso com relação à lei de Deus, elas vão ser transformadas, e o jeito que eu sinto com relação às coisas de Deus também serão transformadas. Então a gente começa a entender. E aí a gente vai olhar, ou seja, o que era antigamente. A pessoa sem Jesus Cristo era alguém, um homem natural, que é isso que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, o homem natural. O homem natural não pode agradar a Deus. Por que não pode agradar a Deus? Porque é alguém que ele conhece a lei, mas ele peca. Ou seja, ele tem esse caminho de pecar. Mas o fato de nós termos sido transformados, ou seja, e que é o que a palavra de Deus fala, que é o homem espiritual, temos um novo nascimento, vindo da parte de Deus, por isso que espiritual, porque Deus é espírito, ou seja, somos transformados. E aí, este novo homem, ele olha para os mandamentos de Deus e ele cumpre esses mandamentos de Deus. Por quê? Porque ele foi transformado, ele quer agradar a Deus. Ou seja, o verdadeiro cristão é aquele que quer cumprir os mandamentos de Deus, é aquele que quer ser transformado, que quer ser santificado, é aquele que quer ser santo, quer ser igual a Deus. Por isso que até o próprio Senhor fala, que sem a santificação ninguém verá a Deus. E aí eu queria que você olhasse para a sua vida, e olhe para esse diagrama. Quem que é você? Será que você tem sido aí essa pessoa que, quando olha para o pecado, você que talvez conheça a palavra de Deus, conheça aí os princípios bíblicos, conheça os princípios morais de Deus, o padrão moral de Deus, e você olha para essas coisas, você despreza essas coisas ou você cumpre estas coisas? Porque se você não tem cumprido estas coisas e isso não faz diferença nenhuma na sua vida, eu quero dizer para você, sinto muito, você não é cristão. E o que te espera é a morte, porque o salário do pecado é a morte, e a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. E Deus ele é justo. Deus não quer que ninguém que fique longe dele. Se você quiser ficar longe de Deus, você pode ficar. Mas Deus vai cumprir o seu desejo eternamente. Não vem querer depois ficar com Deus, depois querer herdar o reino dos céus. Porque isso é para quem quer Deus hoje. Ou seja, aquele que quer Deus hoje, aquele que quer se arrepender dos seus pecados. Por isso que o arrependimento ele é algo imprescindível para aquele que quer seguir a Jesus. O próprio Jesus ele fala, arrependei-vos porque o reino do céu, arrependei-vos e crede no reino de Deus. Ou seja, nós precisamos nos arrepender da vida de pecado
recebermos esse novo nascimento de Deus, e aí sim, nós passamos a agradar a Deus nas coisas que nós, no nosso caminhar, nas coisas que nós fazemos, né? E aí a gente vai entender o finalzinho desse trecho de Tiago, do versículo 16 até o versículo 18, que ele é a cerejinha do bolo de tudo, né? Olha como ele se completa. Olha o que ele diz: não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, né? Só uma pausinha aqui, olha o que ele fala. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, né? O trecho lá de Efésios diz que a salvação, ela não vem de vós, ela é pela fé, ela é dom de Deus, né? Ela é um presente de Deus. Por isso que aqui em Tiago ele está confirmando a salvação pela fé também. Tiago, ele não é, ele reafirma a salvação pela fé. Veja que todo o dom de Deus, o dom da salvação, que conforme lá em Efésios capítulo 2, ele vai mostrar, Efésios 2:8, né, que essa salvação, que é somente pela fé, ela é um presente, isso vem do alto, por isso que é um novo nascimento. A salvação é uma coisa completa, nós somos salvos. E essas três coisas, elas são completas e são juntas, únicas, não dá para ter uma sem a outra. Jesus, ele nos salva, Jesus, ele nos redime, Jesus nos dá essa nova vida, essa nova criatura. Nós somos transformados, o nosso coração é transformado, a nossa mente é transformada. Quando eu me torno um cristão, eu sou transformado. Eu não mais olho para o pecado da mesma maneira que eu olhava antes. Eu não mais olho para as coisas de Deus da mesma maneira que eu olhava antes. E será que você tem... Isso aconteceu com você também? Será que você, quando olha a sua vida, será que você, quando olha os mandamentos de Deus, você trata ele da mesma maneira? Quando você olha o que Deus ele quer para a sua vida, será que você trata isso de uma maneira honrosa? Ou será que você tem cumprido isso na sua vida? Porque lembra que a gente falou que a tentação, ela é a prova da nossa fé. E aí a gente vai entender a parte 2. A tentação é a prova da nossa fé. Por que a gente tem a tentação? Para provar se nós somos mesmo ou não filhos de Deus. Lembra quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem a tentação, a cobiça, para que a gente saia dos caminhos de Deus. Se nós temos saído, se nós temos vivido caindo na prática do pecado, o próprio apóstolo João fala que aquele que vive na prática do pecado, esse vive nas trevas, esse não conhece a Deus. Esse não é filho de Deus. Agora, se nós, ao olharmos a tentação, nós temos conseguido ser vencedores na tentação, aí sim, isso prova que nós somos filhos de Deus. Isso não nos faz filhos de Deus. Veja que é diferente. A tentação e vencer a tentação não nos faz filhos de Deus, mas mostra que somos filhos de Deus. Mostra que já temos um novo nascimento. Essa é a grande diferença, é uma questão de causa e consequência. É invertida. Então veja que aqui essa salvação, isso é um presente de Deus, é um dom de Deus que vem lá do alto. E Tiago ele vai acabar dizendo: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Olha o que ele vai falar. Lembra que a gente falou que nós fomos regenerados, fomos transformados? E aí está dizendo que isso é obra de Deus. Ele fez isso conosco. Não fomos nós, a gente não consegue se regenerar. Mas Deus, ele segundo o seu querer, né? Ele fez com que nós fôssemos gerados pela palavra da verdade, né? Ou seja, essa palavra de Deus que foi colocada, gravada nas nossas mentes, nos nossos corações, ou seja, essa palavra nos gerou e foi gravada dentro de nós. E veja, isso é o novo nascimento, né? E aqui o apóstolo Tiago ele está confirmando isso nas nossas vidas, da transformação que Jesus ele faz conosco, como isso ele é algo real. Por isso que isso nos leva a uma pergunta: será que isso tem acontecido na sua vida? Será que você, quando você olha para a sua vida, a maneira como que você tem lidado com o pecado na sua vida, com as tentações na sua vida, será que isso prova que você é ou não é um cristão? Lembra que eu falei que talvez esse vídeo seja o mais importante? Porque eu quero falar para você, você pode pensar o que você quiser, você pode falar de você o que você quiser. O que vale são as nossas ações. Nós seremos julgados pelas nossas obras, não por aquilo que pensamos, não por aquilo que achamos na nossa vida.
E eu quero dizer para você, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você pode fazer isso. Se você ainda não falou ao Senhor Jesus, Senhor, eu quero, eu desejo te seguir, né? Eu desejo te servir, eu desejo conhecer. E olha, compre uma Bíblia se você não tem. Abra uma Bíblia, comece a ler os Evangelhos, comece a ler o Evangelho de João e você vai ver que você vai ser transformado pela palavra, porque é a palavra que nos transforma. Somos regenerados conforme ouvimos a palavra de Deus. Por isso que eu quero dizer para você, se você ainda não conhece o Senhor, converse comigo, me chama aí no privado. Se você quer, conheça uma igreja, busque ao Senhor, busque a Deus enquanto você pode achar. Olha, vai ter um momento que não vai ter mais chance, vai ter um momento que você não vai poder mais encontrar. Mas enquanto nós encontramos, o que nós precisamos é crer, confiar no Senhor e saber que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai continuar lá até o dia final, até o dia de Cristo. Por isso que eu gostaria de encerrar esse vídeo, ele ficou um pouco longo, eu falei que isso é longo, né? Eu não menti para você, mas se você chegou até o final, eu tenho certeza que Deus ele tem uma bênção especial para a sua vida. Se você realmente entendeu o que é o cristianismo, o que é ser cristão, e talvez tem muitas pessoas que têm um bloqueio muito grande de ser cristão por culpas passadas. Quantas pessoas às vezes deixaram de ir para a igreja? Quantas pessoas deixaram de buscar ao Senhor por conta de coisas passadas que aconteceram, por conta de problemas passados, ou de poder dizer, eu fiz coisas muito erradas na minha vida. Eu quero dizer para você, olha, eu quero deixar esse texto final para você, da Bíblia, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eis que tudo se fez novo. Isso é o cristianismo, isso é a grande maravilha de ser cristão. Porque não importa o que nós fizemos no passado. Não importa se nós já tenhamos errado, não importa quantas vezes nós tenhamos dito não para Deus. Não importa o tamanho do nosso erro, não importa. Lembra que eu falei? Se é um crime pequeno, se é um crime grande, a recompensa é a mesma, é a morte. Todos nós estávamos mortos. E eu quero dizer para você, olha, se esse é o seu caso, saiba que tudo se passou. Não importa o que você tenha feito, as coisas velhas já passaram. Em Cristo, Deus ele tem uma nova vida para você. Olhe para frente. Deus ele tem uma nova vida, uma vida em abundância. Jesus diz que o diabo, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer nos levar à morte, ir por aquele caminho de morte. Mas Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso que eu quero dizer para você, entregue a sua vida a Jesus Cristo. E eu tenho certeza que você vai encontrar a verdadeira vida, essa vida que o Senhor tem para dar para cada um de nós. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.